vocês recordam-se da aula última? Aí anotaram alguma coisa no livro? No livro, pode abrir se quiser, inclusive agora já está autorizado a abrir, pode abrir o livro. Vocês anotaram aí algum ponto, lembram de alguma coisa? A gente pode partir daí, ou então darmos sequência aqui que eu quero propor para vocês. Só que eu preciso só confirmar, né? Como já faz aí 2 semanas. Aí você fala no capítulo 2, a interação professor e aluno. Isso. Então no capítulo 7.4, né? Então nós falamos aí sobre... mas aí eu não comentei, né, Nathalie? Acabei não comentando, né? Mas falei sobre a liderança, né? A liderança que se dava por influência. Foi isso? Abordei isso aí com vocês, né? Então sobre a influência. Bom, vamos lá. A gente então vai partir do ponto aqui da página de número 76, página de número 76, lá embaixo, mas na coluna esquerda ainda, tá? Lá embaixo, mais um professor, deve ter bem claro que acharam a leitura? Sim. Vamos lá então fazer essa leitura e a gente vai, à medida que for lendo, explicando, discorrendo aí, né? Mas o professor deve ter bem claro que antes de ser um professor, ele é um educador, pois sua personalidade é norteada por valores e princípios de vida e consciente ou inconscientemente, explícita ou implicitamente, ele veicula esses valores em sala de aula, manifestando-os a seus alunos. Assim, ao interagir com cada aluno em particular e ao se relacionar com a classe como um todo, o professor não apenas transmite conhecimentos em forma de informações, conhecimentos e ideias, né? Aspectos cognitivos, no caso, mas também facilita a veiculação de ideias, valores e princípios de vida, elementos da esfera afetiva, contribuindo para a formação da personalidade do educando. Então isso aqui eu acho muito interessante, eu queria que vocês anotassem, inclusive, aí o que eu vou falar, porque não está no livro, né? Que na educação a gente deve levar em conta a personalidade, o temperamento para formar o caráter. Então quando a gente ensina, quando a gente passa um ensinamento, nós precisamos levar em conta o que diz aqui, né? A gente deve contribuir, aliás, para a formação da personalidade do educando, ou da pessoa que a gente está educando. Então, na educação, deve-se levar em conta a personalidade da pessoa, o temperamento da pessoa para formar um caráter. Então, em todo mundo existe temperamento, personalidade e caráter. Vocês lembram que eu falei a respeito disso em outra matéria? Antropologia, acho que foi, eu acho até. Quando Deus salva uma pessoa, o que ele faz nessas áreas? Personalidade, caráter e temperamento. Acho que eu lembro. Lembra? Eu acho que sim. Então diga-me tudo, não esconda nada. Não leve nada para casa, como diz o pentecostal. Entrega tudo. Não lembra, Yuri? Não? Então tudo bem, vamos relembrar, aí, né, recapitular. Foi em outra matéria e tal, faz tempo. Então olha só, quando Deus salva uma pessoa, Deus, ele transforma o caráter, certo? Ele preserva a personalidade e ele controla o temperamento da pessoa, né? As características do temperamento. Então, por exemplo, a pessoa, ela tem um temperamento onde ela é muito explosiva, né? Aquela pessoa pavio curto, então o Espírito Santo vem e refreia isso, né? Se ela é uma pessoa também muito tímida, com muita dificuldade de se comunicar, a ponto até mesmo de ter dificuldade de compartilhar o Evangelho, o Espírito Santo dá ousadia para essa pessoa, né? Dá intrepidez para essa pessoa, dá dinamismo para essa pessoa. Se uma pessoa ela tem características de um temperamento onde tem um lado positivo e negativo, positivo Deus usa, Deus preserva isso, e o negativo o Espírito Santo vai trabalhando isso. Então Deus transforma o caráter da pessoa, Deus ele controla o temperamento e preserva a personalidade. Então quem a pessoa era, a forma que ela era, né? Isso não é tirado, isso não é... Deus inclusive foi Deus que de alguma maneira colocou essa diversidade na humanidade, cada um de uma forma, e essa é a beleza, não é? Já pensou se todo mundo fosse igualzinho?
que graça teria? Né? Todo mundo assim do mesmo jeito, se comportando da mesma forma, pensando do mesmo jeito, gesticulando do mesmo jeito, falando do mesmo jeito. Então, por exemplo, tem pregadores e pregadores, tem gente que tem pregador mais tranquilo, né? Como eu, assim que, né? É mais tranquilo, uma voz mais branda. Então tem uns que é mais agitado e tal, é o temperamento também, e isso vai formando aí o todo de uma pessoa. Mas já pensou se todo mundo fosse a mesma coisa, do mesmo jeito? Seria um negócio complicado. Quando a gente quer fazer com que a outra pessoa seja como a gente está anulando a outra pessoa. Inclusive isso vale para o casamento, vai saber depois isso aí, né? E isso é ruim, inclusive, estou falando isso como um aspecto negativo, quando a gente quer que a pessoa seja como a gente é, goste das coisas que a gente gosta, se comporte exatamente como a gente se comporta diante de várias situações, fale do mesmo jeito, pense do mesmo jeito, decida do mesmo jeito. Isso é ruim, porque cada um é uma pessoa, tem uma personalidade, não é? Então é claro que a gente sempre vai tentar corrigir erros na vida de outra pessoa, mas alguns pensam que o erro é porque essa pessoa não é igual a ele ou a ela. Aí não, às vezes o errado é ser igual a essa pessoa, na verdade, né? Então o que a gente tem que levar em conta é justamente a personalidade da pessoa que a gente vai educar, que a gente vai instruir, para que a gente não caia na tentação de querer fazer na pessoa uma reprodução de nós. Estão compreendendo? Então eu não posso falar, ó, você tem que agir dessa forma, você tem que pensar desse mesmo jeito que eu penso. Não, não é assim. A gente expõe até mesmo as nossas opiniões, né? Expõe da forma que a gente entende as coisas, mas assim, a pessoa, inclusive, ela vai receber aquilo conforme o seu próprio pensamento. Então não tem como a gente impor nada sobre ninguém. Quem ensina a Bíblia, principalmente a Bíblia, só expõe a Bíblia, entendeu? Não impõe nada, propõe, faz uma proposição, né? Olha, é assim, assim, assado, entendo que é desse jeito, então isso aqui é uma proposição. Você não acha, né, que isso aqui é mais coerente? Eu proponho algo, eu exponho, eu apenas transmito a Bíblia. Agora, impor, querer de todas as maneiras que as pessoas aceitem aquela verdade daquele jeito, exatamente assim, a minha afirmação, isso não é bíblico. Isso não tem em ninguém na Bíblia, em nenhum dos profetas, os apóstolos, nem muito menos em Jesus, essa característica de querer enfiar a goela abaixo, né? Na verdade, nenhum tipo de verdade. Ligar só. O que, Eu mano? já volto. O negócio aqui é sério. Essa moça é ex-mulher do meu filho está internado lá na casa de recuperação e ela quer que a gente leve uma carta para ele de qualquer jeito, que ela quer se divorciar, que não sei o que tal, tudo. Eu não posso fazer nada, lá não pode. Entendi. Depois nós estamos ao vivo para todo o Brasil. Então, amados, Tem que ir no judiciário lá, não pode ser eu. entendi. Ela quer que seja eu. Eu tenho que ligar para a mãe dele. Sim, Só. tudo bem. Daqui a pouco. Tá bom. Corta isso aí. Não vou cortar não, tá aqui. Então, amados, o que acontece? Tá, o que acontece, irmãos? A gente precisa entender que a transmissão do conhecimento, né, o ensino, precisa ser dessa forma, tá? De uma maneira a levar em consideração a outra pessoa. Tudo bem, irmão? Então vamos lá. Ao vivo é assim, ao vivo acontece tudo. A importância do diálogo na relação pedagógica. Aí, ó, 2.2, 2 patinhos na lagoa, separado por um filhote. Tá bom? Como vimos, a construção do conhecimento Yuri, é um processo interpessoal. Olha que coisa interessante, é um processo interpessoal. O ponto principal desse processo interativo é a relação educando e educador. Aleluia, volte, viu? O povo vai saindo, só tem 2 e o outro sai. Vamos lá. Está acompanhando aí, Nathalie, a leitura? E esta relação não é unilateral, pois não é só o aluno que constrói seu conhecimento. É verdade que o aluno, através desse processo interativo, assimila e constrói conhecimentos, valores, crenças, adquire hábitos, formas de se expressar, sentir e ver o mundo, forma ideias, conceitos
e por que não dizer preconceitos, né? Desenvolve e assume atitudes, modificando e ampliando suas estruturas mentais. Mas também é verdade que o professor é atingido nessa relação. De certa forma, ele aprende com seu aluno, na medida em que consegue compreender como este percebe e sente o mundo e na medida em que começa a sondar quais os conhecimentos, valores, habilidades que o aluno já traz de seu ambiente familiar e de seu grupo social para a escola. Eu vou tentar... Você cuida das crianças aqui? Não, né? Não, tá bom. Só pela cara não. Nem vai cuidar nunca. O pastor não me importa esse Então, vamos aí. Para eu tentar te trazer assim a realidade, por exemplo, quando você ensina seu filho, né? Ele já está maiorzinho agora e tal. Então é possível que, na medida que você vai ensinando ele um bocado de coisa, ou tentando ensinar ele um bocado de coisa, é possível que de alguma maneira ele te ensine algumas coisas, mesmo sem intencionar, mesmo porque acho que ele não tem nem essa capacidade, né, de decidir, vou ensinar minha mãe, vou corrigir ela, nada. Mas essa relação, essa troca de relação, né, ou seja, educador e educando, de alguma maneira quem está sendo educado também ensina, né, quem está educando essa pessoa. Você já teve alguma experiência assim de falar, nossa, olha o que ele me ensinou? Eu não lembro exatamente o que, mas já aconteceu. Tem. Não lembro. Pensa direitinho assim, ou observa melhor daqui para frente, para você perceber que é assim. Então, por exemplo, quando eu ensino vocês, de alguma maneira vocês me ensinam também. Então é um processo que é de mão dupla, né? De via dupla isso. A gente ensina e também aprende. Tem o pensamento aqui na página seguinte, que a gente vai ler, ó, mais para baixo. Vamos lá, continuar aí. Assim, em decorrência dessa relação, achou aí, né? O professor pode passar a conhecer novas formas de conceber o mundo, que são diferentes da sua. Pode também rever comportamentos, ratificar ou retificar, né? Quer dizer, corrigir, né? Confirmar ou corrigir, que é ratificar ou retificar opiniões, desfazer preconceitos, mudar atitudes, alterar posturas. Talvez seja por isso que Guimarães Rosa, essa é a frase que eu quero trazer aqui, ó, tem escrito em seu livro Grande Sertão, Veredas, que mestre não é quem sempre ensina, né? O professor não é aquele quem sempre ensina, mas quem de repente aprende. Olha que coisa interessante. Então, não é o professor que sempre ensina, ele também aprende. Nesse contato interpessoal, instaura-se um processo de intercâmbio no qual o diálogo é fundamental. Quando a gente vai ensinar alguém, é necessário ter um diálogo aberto. Muitas vezes os professores, os pregadores, os professores de Bíblia, né? Pastores e etc., conselheiro cristão, eles não têm diálogo, eles têm monólogo. Ou seja, só um fala, né? Já tiveram uma experiência mais ou menos assim? Vai conversar com alguém ou alguém vai ensinar, só ele fala, não existe um diálogo. O que é um diálogo? O diálogo é onde os dois têm a mesma possibilidade de falar, de argumentar, e os dois devem estar abertos para que o outro ouça, um ouça o outro, na verdade. Isso é diálogo. Existe duas pessoas falando, mas nessas duas pessoas falando, muitas vezes existe um monólogo, porque aquele que está falando não está disposto a ouvir. Só existe diálogo quando um ouve o outro e o outro fala com o outro. O outro pode falar comigo, mas se eu não estiver ouvindo, não é diálogo. É um monólogo, porque eu falo e eu quero que o outro ouça, né? Então, na verdade... Você não quer ouvir. Não está disposto a ouvir. Isso. Então, a pessoa fala, mas eu não dou ouvido. Eu não levo em consideração. Eu desconsidero tudo quanto essa pessoa fala, e aí eu me fecho, eu que ensino, para um aprendizado. E o aprendizado é justamente essa troca de experiência e esse respeito mútuo, né? A gente viu na aula passada, não sei, vocês não devem lembrar, pelo tempo inclusive que já passou, vai cair no esquecimento, né? A gente não faz uma sequência mais curta, que é assim, entre o professor e o aluno tem que haver respeito e amor. Vocês lembram dessa parte aí? Está aqui na página de número 72, ó. Página número 72, que são os princípios educacionais, né? Até formulado lá pelo Pestalozzi,
que é um cientista aí da pedagogia, da educação, né? Então, na verdade, é o primeiro princípio, na letra A, ó, a relação entre o mestre e o discípulo deve ter como base o amor e o respeito mútuo. Então, aquele que a gente ensina, a gente precisa respeitar. Tem alguns professores, infelizmente, que eles olham o outro como inferior, né? E até mesmo quando a gente percebe que perdeu a paciência, é porque não ama e nem respeita. Olha só, é assim às vezes na educação de pais e filhos, né? Onde o pai perde a paciência, né? Fala assim, eu já te ensinei isso, você é burro, né? Você é surdo e tal. Olha só as expressões ofensivas. Então a gente começa assim, não tem respeito. Quem a gente respeita, a gente jamais vai tratar assim. Quem quer que a gente respeite chama de burro, de surdo, né? E outras palavras que eu não quero nem citar aqui, né? Que não chega a ser palavrão, mas é ofensivo, é agressivo. Então assim, tem que haver respeito, tem que haver amor para outra pessoa. Então quando a gente percebe na pessoa uma dificuldade de aprender, na verdade a gente deve se esforçar para levar o ensinamento a alcançar aquela pessoa. Quando eu falo e o outro não aprende, eu sempre quero pensar que sou eu que não estou sendo eficaz no ensino, que não estou alcançando a dificuldade daquela pessoa. Não a incapacidade dela de aprender, é a minha incapacidade de ensinar. Porque na verdade porque qual é o papel do professor? Alcançar o outro, o aluno, de qualquer forma. Então quem é esse aluno? É intelectual? Então a gente vai tratar, né, uma pessoa que é culta, então a gente vai tratar e falar com ela, aprofundar o seu conhecimento. E aquela que tem dificuldades, tem limitações, né, o que a gente vai fazer? Então a gente vai, a forma mais simples possível, levar aquela informação. O mesmo ensinamento para aquele que é culto, para aquele que é inteligente mesmo, aquele cabeção, né? Como vocês chamam na escola lá uma pessoa? Não é mais nerd, antes era nerd, é nerd ainda? É nerd, é o crânio, na minha época era crânio, né? Esse cara aqui é crânio e tal. Aí depois veio nerd, cabeção, cabeça obesa, e tem cabeça grande e tal. Mas assim, da mesma forma que a gente ensina esse e aprofunda ele, a gente precisa também ensinar aquele que tem dificuldade. E muitas vezes a gente se depara aí com essas pessoas na mesma sala, no mesmo ambiente, até mesmo na família, o pai com 2 filhos, 3 filhos, e tem as diferenças. Tem lá, não? Deve ter, né? Tem não? Tem não, né? Todo mundo assim, nivelado, né? Até a menininha, tá? Que coisa boa. Então o que acontece? A gente precisa ter amor, respeito pelas pessoas. A gente precisa saber que enquanto a gente ensina, a gente também aprende, né? Isso nos deve fazer humildes também e prestar atenção no outro. E a gente só tende a crescer quando isso acontece. Então o diálogo aliás, a gente precisa manter o diálogo, tá? O diálogo é fundamental, né? De um lado está o professor com seu saber organizado. Vocês estão acompanhando a leitura aí? Tá aí? Achou, Valinha? Página 77, lá em cima. Isso aí, ó, segundo parágrafo. Exato. De um lado está o professor com seu saber organizado, seu conhecimento cientificamente estruturado, sua forma de se expressar na norma culta da língua, com os ideais e valores formais, aceitos e proclamados oficialmente pela sociedade, com seu grau de expectativa em relação ao desempenho do aluno, né? Então, tem um professorzão com todo esse aparato aí. Do outro lado está o aluno, com seu saber não sistematizado, ou seja, não é organizado. Sabe, o aluno sabe um monte de coisa, né? Tem um monte de informação, sabe, só que sabe como? Desorganizado, difuso, né? Vai para vários lados, sincrético, tudo misturado. Seu conhecimento empírico, ou seja, muitas vezes baseado nas suas experiências. Quando a gente, por exemplo, vai falar, a gente que eu digo assim, a gente que talvez é um profissional da área, um professor, existe métodos, existe formas científicas. Quando se fala, não se fala porque acha que é porque de fato aquilo foi provado durante muitos anos, séculos, às vezes milênios, né? É aceito na academia e tem base científica mesmo. Então quando a gente fala é baseado em tudo isso, então existe bases. Aí as pessoas falam muitas vezes pelo achismo, ou porque a gente chama de senso, não é,
Oh meu Deus, esqueci agora o termo, ó. Senso comum, é isso mesmo. É o senso comum, né? O senso comum é aquilo que todo mundo pensa, acha que é aquilo e tem aquilo como verdade, mas nem sempre é. Talvez seja, ou muitas vezes é a experiência pessoal de alguns, né? Então, a opinião comum, senso comum, quer dizer, por que você acha isso? Porque é assim, eu acho que é assim, isso aqui eu já experimentei, é a experiência de fulano, eu vi com cicrano, mas assim, isso tem base científica, isso é aceito na academia, né? Tem algum cientista dessa área, algum estudioso dessa área que já provou isso, tem um conceito formado, então a gente vai se baseando em tudo isso, então se faz declarações com bases firmes, né? Então a gente não pode negar 300 anos, 400 anos, 1000 anos de história no estudo daquele assunto, e para chegar uma pessoa e falar assim, eu acho que não é assim, não tem, né? A gente fala e tal, eu acho que não é assim. Mas como você acha que não é assim? Um dia, um aluno, não era nem meu aluno, nós tínhamos 2 classes de teologia no mesmo dia, né? Na igreja bem grande e tal, então tinha seus espaços lá, então aí a gente descia para o intervalo, fazia todo mundo junto, então a classe média e a classe básica, e eu conversando com o aluno do básico lá, eu dava no médio na época, e aí eu acho que estava conversando com ele, brincando e tal, e ele, acho que ele era da Bahia, eu falei, de onde você é, meu amado? E ele falou, sou de Salvador. Eu falei, você é de Salvador, você é soteropolitano, né? Foi isso, eu sou soteropolitano. Eu falei, então, mas você sabe que é chamado uma pessoa que nasce em Salvador de soteropolitano por causa da palavra grega soter, que vem de salvação, soteriologia, por exemplo. Eu falei, que isso, tem nada a ver. Poxa, como assim? Não tem nada a ver. Eu sou. Não, assim, ele falou que não tinha nada a ver o que eu estava explicando, né? Não, soteropolitano porque o soter vem de soter, soteropolitano, isso tem nada a ver não, que é isso? Como assim? Então eu estudo o termo original grego, né? Olha só, eu tenho bases, eu estudei para aquilo, para a pessoa, isso tem nada a ver. Como não tem nada a ver? Mas por que você acha que não tem nada a ver? Não tem nada a ver não. Então assim, muitas vezes as pessoas se baseiam nos seus achismos. Por que você acha que não é assim? Não é assim. Só acho. Então assim, a gente se depara com esses 2 conhecimentos, né? Ou com essa, vamos dizer assim, com esses 2 lados da moeda. Então do outro lado tem um aluno aí, com esse saber, né? Não sistematizado, difuso, sincrético, seu conhecimento empírico, com o modo de falar próprio do seu ambiente cultural, com as ideias e valores de seu grupo social e com certo nível de inspiração em relação à escola e à vida. Então a gente percebe aqui que vamos colocar 2 pessoas, aluno e professor, que eles são totalmente diferentes, né? Existe inclusive percepção diferente das coisas, olhar diferente das coisas. Via de regra, o professor, ele tem a visão dele é mais abrangente, é mais ampla, né? Enxerga, e deve ser, porque é professor, não pode ter menos conhecimento que aluno, então o papel está errado, né? Está desenvolvendo o papel de uma forma errada. Mas a questão é que sempre essa abertura para que o aluno também possa de alguma maneira trazer para esse professor a sua visão. E o professor que é inteligente, que é humilde, deve no mínimo considerar o que a pessoa fala. O que é considerar o que a pessoa fala? Ouvir, guardar para si, refletir sobre aquilo, comparar, inclusive aquilo que ele ensina. Talvez o aluno traga uma perspectiva diferente e contribua. Quantas vezes eu ensinando e colocações, né, de vocês, os alunos, falo, nossa, eu nunca tinha pensado assim, olha, eu nunca tinha pensado nesse texto, nesse versículo, para esse exemplo aqui. Quantas vezes, né? Então imagina só se eu me fecho para isso, se eu não dou ouvido, se eu vou falando, porque essa é a questão. Às vezes a gente vai falando, conversando, mas é só uma via de uma mão única, né? Embora a pessoa fale, eu ouça, mas não considero. Então aí a gente precisa ter esse exercício de sempre ouvir o outro, sempre, irmão. Isso no casamento vai bem, isso na educação dos filhos vai bem, isso na escola vai bem, em todos os meios vai bem, porque a gente não se coloca como uma pessoa que só quer falar e só quer ensinar.
tem que se ouvir o outro lado, mas ouvir o outro lado com um coração disposto a considerar aquilo, a comparar aquilo, né? Isso é um desafio enorme, não estou falando que é uma coisa simples não, coisinha assim, não, então é fácil, André? Não, não é, é dificílimo isso. Vamos lá, esse encontro do professor com o aluno poderá representar uma situação de intercâmbio bastante proveitosa para ambos, em que o conhecimento será construído em conjunto, olha só, ou, ao contrário, poderá se transformar num verdadeiro duelo, num defrontar de posições pouco ou nada proveitosas para ambos. Deixa eu parar aqui. Ou a gente constrói o conhecimento juntos, né, a 4 mãos. Na verdade, a gente que é cristão são a 6 mãos, porque tem 2 de Deus aí no meio, né? Então, entendeu a colocação? Então, a 6 mãos. Ou então a gente vai se ver como? Como adversário, não é? O professor que quer provar que sabe mais e o aluno que quer provar para o professor que o professor não sabe tanto assim que ele sabe. E aí fica uma disputa, fica até um negócio desarmonioso, não fica? Vocês já participaram de uma situação assim? Né? O professor, na verdade, aí vira um negócio pessoal, não é a questão que o professor está interessado na coletividade ou na pessoa, é um negócio pessoal. Eu vou provar para... Então já começa aqui a ter uma intenção ruim, uma motivação ruim. Por que eu estou ensinando? Para provar que ele está errado e eu estou certo. Então todas as vezes que a gente tem essa postura, irmãos, via de regra, a gente vai ter um mau ensino. Primeiro que a gente pode até, e quem ensina geralmente consegue, provar a pessoa por A mais B, ou pelo menos tem mais argumentos, né? Fala mais, tem mais argumento. Às vezes tem até um equilíbrio maior para ensinar e outra pessoa já perde a linha, como a gente diz. Não tem esse negócio de ficar nervoso porque perde argumento. Quando a gente perde argumento, a gente perde também o controle. Não é assim que acontece? Aí vem as ofensas, aí você não quer mais nem papo, porque a pessoa se fecha. Então, na verdade, a gente vai criando muros ao invés de construir pontes para alcançar as outras pessoas. Então, faltou argumento? Xinga. Faltou argumento? Ofende. Faltou argumento? Levanta a voz. Né? Faltou argumento? Ameaça. Faltou argumento? Humilha, expõe. É assim, via de regra, que acontece em muitas pessoas e acontece o desequilíbrio. Então, assim, se a gente não constrói o conhecimento juntos, é possível que aconteça isso, né? Que se transforme num verdadeiro somente de ofensas e vai estudar para provar que aquele professor não sabe nada, ou vai estudar para mostrar que aquele aluno não sabe nada, quem sabe é o professor. Então vira esse negócio aí complicado, carnal inclusive, né? Para haver um processo de intercâmbio que propicie a construção coletiva do conhecimento, é preciso que a relação professor-aluno tenha como base o diálogo, foi o que nós falamos, né? Então a base disso é a conversa, é o diálogo. É por meio do diálogo que o professor e o aluno juntos constroem o conhecimento, chegando a uma síntese, né? A um resumo do saber de cada um. Então no diálogo, a gente na verdade quer saber o que o outro pensa. Então eu quero saber o que o outro pensa a respeito desse assunto, e o outro quer saber o que eu penso a respeito desse assunto. Aí o que a gente faz? Junta o que os dois pensam a respeito do assunto. O que a gente tem aqui? Um acréscimo de informações. Todos os dois estão ganhando com isso, porque o outro, ele sabe coisa que eu não sei, ou vê alguma coisa de um ponto de vista que eu não consigo enxergar, porque eu tenho uma personalidade, eu tenho um temperamento, eu tenho um grau de conhecimento, eu tenho uma série de coisas que vão contribuir para que eu enxergue uma coisa de uma forma e outra de outra forma. Eu estava em uma igreja, preste atenção aqui que é interessante esse negócio, eu acho interessante. Uma observação, a gente precisa ser observador. O que é uma pessoa observadora? É uma pessoa que presta atenção nos detalhes, tá certo? E não tira conclusão nenhuma no momento, mas ela chupa, ela suga, né? Ela fotografa. Olha que coisa interessante. Ela percebe as coisas e guarda aquilo consigo, e depois ela vai pensar com calma. Então as pessoas que aprendem e as pessoas que ensinam precisam ser pessoas calmas no pensar, que enxerguem os detalhes, que dê valor aos detalhes, que preste atenção em tudo,
Talvez as mulheres tenham essa capacidade mais aguçada, né? Não é verdade? Do que os homens, sim. Né? Percebe assim, os homens, via de regra, é mais distraído. Não vê assim, não percebe os detalhes do ambiente. Né? É meio uma coisa só. Isso até o cérebro do homem funciona assim, né? Uma coisa só. Via de regra, é por isso que os homens são mais peritos do que as mulheres na maioria das coisas que fazem. As feministas ficam doidas ouvindo eu falar isso. Né? Então está dizendo que os homens são mais capazes? A questão é, quando você foca em uma única coisa, a tendência é você fazer aquilo melhor. Se uma coisa só, isso é natural. Agora a mulher que vê, percebe, lida com um monte de coisa, que ela consegue captar 10 coisas no mesmo momento, é claro, e humanamente falando, dificilmente eu vou pegar 10 coisas para fazer e vou fazer com a mesma qualidade se eu pegasse uma só. Não é verdade? Então é por isso que eu não estou falando que a mulher não é capaz, não tem nada a ver. Eu estou falando dessa questão de que o homem, a tendência dele, e ele é limitado nesse negócio, fazer uma coisa só, uma. Se a mulher fala assim, faz isso, isso e isso, pronto, acabou com o homem. Né? Ou ele faz uma coisa ou faz outra, não tem como, né? No meu caso, ou eu lavo a louça, ou eu balanço o carrinho do bebê. A mulher não. Com um pé balança o carrinho, lava a louça aqui, com o outro está cozinhando, né? Com o telefone aqui ainda, assim, é um negócio terrível. Eu falo, louco, e faz tudo. Só que assim, a gente precisa observar tudo isso. A gente precisa ter, então, essa virtude feminina. Estou falando dos homens. Essa qualidade feminina, gostou agora? Essa qualidade feminina, né? De você observar tudo. Só que a gente não pode ser precipitado na conclusão. E aí eu estou dando essa volta para falar que eu estava na igreja com um casal, na minha igreja, né? Convidei-os, eles foram. E foi um trabalho assim para casais, inclusive e tal. E a observação, e depois nós tivemos uma confraternização, né? Depois da palestra, aquele bate-papo, tal, na igreja, todo mundo lá. E a observação, a pessoa nunca tinha ido na igreja. Ela foi para ouvir a palestra para casais. Olha só. Então, o que acontece? Aleluia, glória a Deus. O que acontece? Então, para nós, não. Preste atenção aqui, irmãos. O que acontece? O que acontece? Acontece que eles fizeram uma observação, viram o menino que tocava mal bateria. Um jovem que estava tocando mal bateria. Falei, nossa, olha o que a pessoa conseguiu observar e ver. E não era nada escandaloso. É que talvez comparou com outro baterista, falou, não, o baterista fulano é melhor. Ah, meu Deus do céu. Né? Ele falou isso para você? Falou assim. Falei, nossa. Falei, que coisa horrível. Né? Varinha, segura o anjo aí, daqui a pouco a gente para. Deixa aí, depois não é minha. Ó, veja bem, tu é homem, é só uma coisa de cada vez, não vai dar certo fazer duas. Então, o que acontece, amado? A gente precisa observar as coisas e a gente precisa depender disso, na verdade, lições, né? Então a gente precisa ser essas pessoas que são o quê? Tardia no falar e pronta para ouvir. Parece até que tem um texto bíblico que fala esse negócio, né? Tiago vai falar isso e outros mais aí, Provérbios também. E aí o que acontece? A gente precisa ser essas pessoas que são observadoras, tá certo? São cautelosas, que são predispostas a absorver e aprender tudo em todos os lugares e de todas as pessoas. Porque o ensinamento, na verdade, pode ser extraído em todas as ocasiões, sejam elas positivas ou sejam elas negativas. Ou de pessoas que a gente acha que são virtuosas, ou de pessoas que a gente acha que não é virtuosa. Então, na verdade, nós aprendemos em todo momento. O que talvez a gente não faça é abrir o coração para que a gente possa extrair ensinamentos daquelas situações, daquelas pessoas, daquele momento. Mas em tudo na vida, irmãos, nós temos essa possibilidade de aprendermos e aprendemos com todas as pessoas. Seja com crianças, sejam com pessoas que a gente julga que sabem menos do que a gente, né? Então, a gente fazendo isso... aliás, porque o que acontece? Teve nossa, eu esqueci o nome. Eu acho que é aquele poeta Carlos Drummond de Andrade, é o nome esse mesmo, né?
Carlos Drummond de Andrade, eu sempre confundo o nome alguns poetas brasileiros, mas acho que é Drummond de Andrade. E aí, ele é um poeta, um gênio, né? Um intelectual, indiscutível. E aí, um dia um rapaz, isso não é historinha não, tá? É ilustração mesmo, aconteceu mesmo. E aí, um dia um cidadão estava na casa dele, né? Tal, e foi conversar com a cozinheira, que eu acho que era 25 anos que era a cozinheira dele, 25 anos lá. E ele falou assim, nossa, você deve ter um privilégio enorme, né? Ser cozinheira de um gênio desse, né? De uma pessoa assim fantástica, um intelectual, um gênio. Então ela falou assim, eu não acho não, acho que não é um gênio não. Como não é um gênio? Nada, se fosse um gênio não precisava, todo dia ele entra nessa biblioteca e fica horas estudando. Isso não é um gênio. Mas na verdade ele era um gênio por conta disso, por aprender sempre, né? Por buscar sempre o conhecimento, por ser sempre uma pessoa que tem a convicção de que tem que saber muito mais coisa e aquilo que ela sabe não é o suficiente. São pessoas que a gente chama de ensináveis, pessoas que sempre aprendem. Então, por outro lado, tem pessoas que elas não aprendem nunca. Nossa, tem um texto que vai dizer isso lá no Novo Testamento. Deixa eu ver se eu acho aqui, me parece que é Paulo escrevendo a Timóteo. Se eu não conseguir achar aqui, eu tento achar aí no intervalo, tá? Paulo, ele vai dizer, tá aqui, ó, 2 Timóteo, capítulo de número 3, versículo de número 7, eu acho muito interessante esse texto, esse versículo aqui, ó. Nossa, coisa interessante mesmo. 2 Timóteo, tá? Capítulo 3, verso 7. Tem pessoas, né, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Pessoas, que aprendem sempre e nunca podem chegar ao conhecimento da verdade. Como que é possível uma pessoa aprender sempre e nunca chegar ao conhecimento da verdade? Porque uma coisa é eu acumular informações, uma coisa é eu armazenar informações, outra coisa é deixar que essas informações ou essas verdades transformem a minha vida, né? Inclusive, aí a gente vê pessoas até sabendo muita coisa, mas aquilo que elas sabem, aquilo que elas falam, aquilo que elas ensinam com a boca, verbaliza, ela não vive, né? Então a gente é possível ensinar sobre amor e não amar, ensinar sobre perdão e não perdoar, ensinar sobre santidade e não ter uma vida de santidade, ensinar um monte de verdade bíblica e não viver isso. Por quê? Elas vão aprendendo sempre, aprendendo sempre. Tinha um camarada que ele gostava de reunião de obreiro assim, porque reunião de obreiro, via de regra nas igrejas, é uma mensagem mais instrutiva, né? Que vai lá dar instrução mesmo para o obreiro e tal. E ele frequentava todas as possíveis que vocês imaginarem na cidade de São Paulo. Então, né? Primeiro sábado tem essa, segunda tem aqui, não sei, e em todos os lugares aí. E é uma pessoa que anos fazia isso, anos e anos. Mas você percebia que não era uma pessoa que não era transformada, não tinha maturidade. Eu ficar pensando, como pode uma pessoa frequentar lugares assim, ouvir tantas mensagens que tem de cunho instrutivo, e essa pessoa não ter essa maturidade, essa pessoa não ser transformada assim? Porque é esse tipo de gente, vai aprendendo sempre, mas o conhecimento da verdade, a transformação pela verdade, nunca se dá na sua vida, porque não são pessoas que têm um coração aberto, né? Lembra que eu falei para vocês que entre o conhecimento e a prática, ou seja, aquilo que a gente sabe, aquilo que a gente pratica, tem uma ponte que liga a outra? Vocês lembram disso aí? Não? Hein? Não prestou atenção? Entre aquilo que a gente sabe e aquilo que a gente pratica, né? Existe então uma distância. O que é necessário para ligar? Então, para fazer essa ponte, ou seja, aquilo que a gente sabe se tornar aquilo que a gente pratica. Qual é a ponte que liga isso? O que falta aqui para fazer com o nosso conhecimento se torne uma prática? É a oração. Eu perguntei primeiro. É a oração? Você está perguntando? Eu perguntei primeiro. Oração. Afirmou agora. Não. Nossa, eu cheguei a ter acertado. Não. Olha só, é algo chave, irmão. Se não tiver isso,
a gente pode saber um monte de coisa, a gente pode ensinar um monte de coisa, mas isso que a gente sabe e ensina nunca vai ser reproduzido na nossa própria vida a ponto de nos transformar. Se não houver entre o saber e o fazer o quebrantamento. Então, quebrantamento, né? O quebrantamento é uma auto-humilhação. O quebrantamento é o reconhecimento da nossa miséria. O quebrantamento é o esvaziar de nós mesmos. O quebrantamento é o reconhecimento de que nós precisamos ser transformados. O quebrantamento é o reconhecimento de que aquela palavra, aquilo que eu estou ensinando, eu preciso daquilo, tanto quanto quem eu estou ensinando. Entenderam? Então, se eu estou falando aqui, ensinando isso, uma verdade, por exemplo, você precisa ter nós precisamos, ou você precisa, ou a Bíblia ensina que a gente precisa ter uma vida piedosa, uma vida de serviço. Eu preciso ter a consciência de que isso que eu estou dizendo para o outro, eu preciso de igual modo, ou até mais. Então, eu sou necessitado disso. Eu jamais posso ensinar algo dizendo assim, não, isso aqui eu já cumpro, isso aqui eu já faço, isso aqui eu tiro de letra. Eu devo ser a primeira pessoa a ser atingida por aquilo que eu ensino, por aquilo que eu falo. Eu preciso ser a pessoa mais interessada naquilo que eu mesmo ensino. Então, quem é o mais interessado? Sou eu. É por isso que eu preciso falar, independente se a outra pessoa vai dar ouvido ou não. É por isso que eu ensino com entusiasmo, mesmo vendo que a outra pessoa nem está dando crédito, nem está se interessando. Porque para mim interessa mais do que a outra pessoa. E quando eu falo para outra pessoa, isso precisa passar dentro do meu coração, em minha vida. Então a palavra que ensino, ela precisa estar no meu coração. Não é o que diz Deuteronômio capítulo 6? Vocês lembram desse texto? Você falou, eu devo ser a primeira pessoa a ser atingida por aquilo que eu ensino, por aquilo que eu falo. Eu devo ser o mais afetado, né? Deuteronômio, bora ler a Bíblia. Em nome do Senhor Jesus. Tem que usar o nome do Senhor agora, que não está dando só assim. Capítulo 6, né? De Deuteronômio. Versículo de número 6. Capítulo 6 e verso número 6. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Olha só, essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Mas o texto está dizendo que é para os pais ensinar os filhos. Só que Deus está dizendo, as palavras que vocês vão ensinar aos seus filhos tem que estar no coração de vocês. Tem que passar pelo coração de vocês primeiro. Então quem ensina deve ser atingido por aquilo que ele ensina. Deve ser o primeiro a ser atingido. Deve ser o mais interessado em viver aquilo que ensina, não é o outro. Eu não ensino só pelo outro, eu ensino porque esse ensino passa pela minha vida. É por isso que quem mais ensina, mais aprende. Isso é uma coisa que a gente fala para os alunos e muitas vezes os alunos falam, isso é falsa humildade. Né? Falando, pode ter certeza, aqui na sala de aula eu sou o que mais aprende. E isso é uma verdade, deve ser uma verdade. Porque se for o aluno que mais aprende, tem alguma coisa errada, né? Porque antes que eu passasse para ele, eu aprendi isso tudo. E aliás, eu aprendi muitas vezes, eu estudei, eu me debrucei muito mais horas para ensinar menos horas. Então deve ser assim, quando eu ensino 1 hora e meia, pode ter certeza que eu estudei várias e várias horas sobre aquilo. Até eu levar alguém à compreensão, pode ter certeza que houve várias experiências que transformou a minha vida, para eu chegar naquela conclusão e passar para o outro, muitas vezes já pronto. Mas o processo em mim foi mais demorado, foi mais intenso do que o outro. Então essa é uma verdade, deve ser uma verdade, né? O ensino, ele tem que de fato atingir e afetar muito mais quem ensina, do que o que está sendo ensinado. Porque se for assim, aí sim, tanto o que está ensinando vai ser afetado, né? E o outro que está sendo ensinado também será afetado. Agora, quando a pessoa muitas vezes ensina e ela mesma não é afetada por aquilo que ela ensina, torna-se um risco de se tornar uma pessoa hipócrita, soberba, gente que acha que sabe mais, que só o outro que precisa, que ela já faz o bastante. Essa pessoa não cresce, ela fica estagnada, ela não evolui. Né? São pessoas que muitas vezes ensinam há anos, mas ela nunca cresce naquilo que ela faz. Porque se eu faço uma coisa durante anos, qual que é a tendência natural? Eu me aperfeiçoar naquilo, né?
eu ser transformado por aquilo, afetado por aquilo, fazer aquilo melhor, de uma maneira mais eficaz. Não é o natural das coisas? Então, se eu dirijo o carro, se eu trabalho no trânsito, eu preciso, inclusive, em relação aos outros motoristas, pode ter certeza, essa pessoa ela vai ter muito mais facilidade, não só no trânsito, mas ela antevê acidente. Não é assim, Adriano? Você que está no dia a dia? Não é? Então você percebe, você fica perito no negócio. Você quase que cria um sexto sentido naquilo. Você já vai antevendo, dirigindo aqui e antevendo o que o outro está fazendo, você evita. A gente chama isso de direção defensiva, né, no trânsito. Então olha que coisa interessante. Então quanto mais eu ensino, quanto mais eu transmito a palavra de Deus, mais isso tem que transformar a minha vida, e é uma construção contínua. Todos nós devemos estar em construção contínua, crescendo na graça e no conhecimento, sempre, sempre, sempre. Então quem ensina deve ter essa postura, deve ter esse coração aberto, né? Quando isso é visto no professor, pode ter certeza que o aluno vai ser influenciado por isso, o aluno vai ser estimulado por isso, o aluno vai perceber que, inclusive, o professor vai estimular e passar para o aluno o prazer do ensino, o prazer da aprendizagem, né? Porque o que acontece muitas vezes com a gente que ensina? Que a gente passa para o aluno que o aprendizado é um negócio chato, e às vezes mesmo é, por conta que às vezes o professor ele não tem esse processo, né? Eu já tive professor, olha, eu não gosto de matemática, sinceramente, deve ser só eu, né? Não gosto. Eu não gosto de matemática, não gosto. Matemática para mim, não é que eu não gosto, eu tenho dificuldades. Eu não sei se eu tenho dificuldade porque eu não gosto ou eu não gosto porque eu tenho dificuldade, ou se são os dois. Mas eu já tive professora inclusive, não era nem professora, lembro dela, lembro da fisionomia dela, lembro das roupas que ela ia, lembro do seu linguajar, lembro de frases dela, professor de matemática, que eu não gosto. Olha só, irmão, eu lembro, porque a forma que ela passava, a maneira que ela mostrava o gosto, o prazer de ensinar matemática, era um negócio fantástico, né? Eu aprendi com essa professora, ela era punk, só para vocês terem uma noção. Punk, sabe o que é punk? Cabelo vermelho, coturno, professor ia assim, para a sala de aula, né? E tal, e o linguajar dela, então um negócio assim, sabe, irmão, prazeroso, cativava a gente. E eu aprendi com ela essa frase assim, ela me ensinou, seu André, a alteração, né, dos tratores, a mudança dos tratores não altera o viaduto. Ela falava isso. Vocês sabem o que isso se refere, né? Sim. A alteração dos fatores não altera o produto, é uma regra na matemática. Então, olha só, não é que eu gosto de matemática, não é que eu pensei em ser professor de matemática, mas com certeza aquela professora, ela transmitia para a gente o prazer de ensinar, estimulava na gente, né? Tanto é que, olha aí eu ensinando, não é por causa dela, exatamente, não é por causa dela, mas pode ter certeza que eu puxando na memória, ela é uma referência para mim como um professor deve ser, transmitir aquilo com entusiasmo, com alegria, né? Com prazer mesmo. Então a gente precisa ser as pessoas que são entusiastas, e deixa as outras pessoas entusiasmadas. E o que é um entusiasmado? A palavra em si, que quer dizer dentro, e theos, quer dizer Deus. Entusiasmado é quem traz Deus para dentro. Olha, irmãos, que coisa linda. Então aquele que traz Deus para dentro, aquele que é inspirado por Deus, aquele que transmite vida. A gente precisa ser as pessoas quando transmite, inclusive, irmão, a palavra de Deus, né? Com toda um certo presidente dos Estados Unidos, que eu não lembro o nome, ele disse que só ouviria um pregador do Evangelho se fosse semelhante a um homem que lutasse com abelhas. Olha que coisa interessante. Não sei se vocês conseguiram puxar na memória, na imaginação. Imagina, camarada lutando com enxame de abelha, pessoa gesticulando, a pessoa entusiasmada, né? Não aquela pessoa, sabe, irmão? Parece que está no velório, né? Ou brava, ou amargurada,
né? Ou querendo descontar nos outros, sei lá, suas frustrações. Tem gente que prega assim, tem gente que ensina assim, né? Joga nos outros as suas amarguras. Vomita. Isso, a gente chama assim de verborreia, né? Vai verbalizando assim, quase que é uma verborreia, né? Vomita as suas questões emocionais. Gente mesmo assim que, sabe, você ouve assim, nossa, que coisa ruim, que coisa horrível, constrange, sabe, você não vê a hora de passar aquele tempo, né? A gente chama de mensagem espada, né? Dura, chata, longa e fria. Mensagem espada. Tudo. Agora tem pessoas que ensinam, que transmitem conhecimento, que irmãos, a gente ouve essa pessoa 1 hora, 2 horas, não tem problema. Ainda cansado, ainda que seja domingo de manhã, não tem problema, a gente ouve, né? Porque a pessoa, ela transmite vida, é uma pessoa cheia de Deus, transmite a verdade e ela na verdade, ela é a própria verdade encarnada, como Jesus foi. Ouvir Jesus, eu imagino que era um negócio assim, irmão. Estava falando sobre isso, você acredita? Acredito, sou crente. Era 5 horas, que eu acho que Jesus pregava umas 5 horas todo mundo. Como que pode, irmão, você sem microfone, sem ninguém tocando o teclado, né, no fundo do teclado, sem, sabe, irmão, uma cadeira, sem estar sentado, Sem tomando água. não tinha todo esse, irmãos, ó, tem um texto lá, vamos ler em Neemias, capítulo de número 8, Neemias, olha que coisa fantástica, que coisa linda, Neemias, capítulo de número 8, existe esse livro na Bíblia, Deixa eu ver se eu tenho Neemias. capítulo de número 8, Neemias, está lá, depois de Crônicas, né, se não me falha a memória, amados, se você tem dificuldade, vai para Salmo, que é o meio da Bíblia, dá uma ré, dá uma ré assim, vem para trás, capítulo 8, olha só, isso Salmo, Jó, Esther, né? Neemias, olha que coisa linda. Tem gente que eu ouço, mas assim, ouço mesmo e o tempo vai embora. Tem aquela sensação, nossa, já foi 1 hora que essa pessoa está falando, né? Já foi 1h30 que essa pessoa está falando. Inclusive, eu acho que eu até estou falando esse período aí. Neemias 8, quase 1 hora. 8. Só? Não, vamos ver o texto aqui. Não, versículo. Não, só o capítulo 8 eu quero ver com vocês, verso 5 em diante, verso 5 em diante. Amados, antes que a gente leia, não leia não, presta atenção em mim, veja bem. Essa passagem bíblica, eu até já preguei esse texto, né, e essa mensagem, há não sei nem quantos anos atrás, sei lá, 7, 6 anos atrás, alguma coisa aqui. Inclusive aqui a mensagem, Gravada. o maior avivamento de todo o Antigo Testamento, está aqui, o maior avivamento de todo o Antigo Testamento, não foi com Elias, não foi com Eliseu, não foi com os profetas, foi com Neemias aqui, tá? Daqui a pouco eu mostro para vocês o porquê. Mas olha só, verso 5. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. Olha que coisa interessante. Para a gente entender, irmãos, o verso número 4 vai dizer que Esdras, que era o escriba, né, estava sobre um púlpito de madeira que fizeram para aquele fim, e estava em pé junto a ele, a sua mão direita. E aí vai falar de um monte de nome aqui estranho. E aí o verso 5 então vai completar. E Esdras abriu o livro perante os olhos de todo o povo, porque estava acima de todo o povo. Abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras louvou ao Senhor, o grande Deus. E todo o povo respondeu, amém, amém. Levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram o Senhor com o rosto em terra. E Jesua, e Bani, e Serebias, e Jamim, e Acube, Sabetai, e Rodias, e Maazéias, e Quelita, e Azarias, e Josabade, e Anã, e Pelaías. Se tivesse os 3 nomes aqui, eu já emendava uma língua estranha. E os levitas ensinavam o povo na lei, e o povo estava no seu posto. E leram o livro da lei de Deus, e declarando e explicando o sentido,
faziam que lendo se entendesse, isso é importante. E Neemias era o tirsata, e o sacerdote Esdras, o escriba, e os levitas que ensinavam o povo disseram a todo o povo: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não vos lamenteis nem choreis, porque todo o povo chorava, ouvindo as palavras da lei. Disse-lhes mais: ide comei as gorduras e bebei as doçuras, e enviai as porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Verso número 10: disse-lhes mais: ide comer as gorduras, beber as doçuras e enviar porções aos que não têm nada preparado para si, porque esse dia é consagrado ao nosso Senhor. Portanto, não vos entristeçais, porque a alegria do Senhor é a vossa força. Lembra de uma musicazinha? É daqui que tiraram. Nossa força, é isso aí. E os levitas fizeram calar todo o povo, dizendo: calai-vos, porque esse dia é santo, por isso não vos entristeçais. Olha só. E então todo o povo se foi a comer e a beber e enviar porções e a fazer grandes festas, porque entenderam as palavras que lhes fizeram saber. O que eu quero destacar aqui é o verso 18 também. Verso 18 aí, ó. E de dia em dia ele lia o livro da lei de Deus, desde o primeiro dia até o derradeiro, e celebraram a solenidade da festa 7 dias, e no 8º dia a festa do encerramento, segundo o rito. Irmãos, o texto aqui vai dizer, inclusive, que eu não achei aqui o texto exatamente, acho que vem um pouquinho antes, que vai dizer que eles, eu acho que está aqui no começo, ó, no verso 8, 1 e o 2, né? Depois vocês leem em casa, eu leio depois, tá? Vai dizer o seguinte, que o povo se reunia, sabe de que hora? Bom, o verso 18 diz que 7 dias, eles fizeram em 7 dias. Esdras abriu o livro da lei, pregava, ensinava, de uma forma inclusive que o povo entendia o que ele falava, ele traduzia, né? Ele explicava. Deve ser isso aqui, inclusive, ensino para os pregadores e para quem ensina, tem que explicar o negócio. O povo das 6 da manhã ao meio-dia em pé, ouvindo Esdras falar ininterruptamente, ou seja, 6 horas sem parar, em pé, em um deserto. Olha só, durante 7 dias, o povo fazendo isso com alegria, louvando a Deus, recebendo de Deus aqui o maior avivamento que houve. Porque, irmãos, se isso aqui não é avivamento, o que é? O que faz as pessoas ficarem durante 7 dias, 6 horas, das 6 da manhã ao meio-dia, todo dia, ouvindo a palavra de Deus, com os olhos fitos, sem ninguém ir no banheiro? Que é um negócio doido de algumas mensagens, alguns ensinos. Vamos pro banheiro. Tira o banheiro. Não há necessidade, não é isso que eu estou dizendo. Mas, amado, eu estou falando do desinteresse que muitas vezes há, né? Na dispersão que há. Porque quem está ensinando é preciso que ensine com todo esse entusiasmo. E quem vê esse entusiasmo em quem ensina são essas pessoas que também estão lá ouvindo. Inclusive, amados, não se movem. Não tem como a pessoa se dispersar. Porque o ensino, ele é tão prazeroso, o ensino-aprendizado, ele é tão revigorante, ele traz vida, que é um negócio fantástico. E a gente precisa ser essas pessoas que transmitam dessa forma o ensino bíblico. E tem que ter essa interação, tá bom? Deixa eu continuar lendo aqui na página número 77. O diálogo é desencadeado por uma situação, problema, ligado à prática. O professor transmite o que sabe, partindo sempre dos conhecimentos manifestados anteriormente pelo aluno sobre o assunto e das experiências por ele vivenciadas. Assim, ambos podem chegar a uma síntese esclarecedora da situação-problema, que suscitou a discussão. Nesse momento de síntese, o conhecimento é organizado e sistematizado, sendo novamente aplicado à prática, e agora já de forma estruturada. Ou seja, irmãos, quando há esse diálogo entre professor e aluno, quem ensina e quem aprende, o professor, inclusive, precisa considerar, levar em conta e partir das experiências e da realidade de quem está aprendendo. A partir disso, você estrutura, mas é preciso levar em consideração. O que eu faço, então? A partir do conhecimento do aluno é que eu começo o ensino, tá certo? Porque eu busco uma referência nele.
Não foi o que aconteceu com o Atos, capítulo de número 8, com Filipe e o eunuco lá? Não foi? A partir da dúvida dele, a partir da pergunta dele, a partir da experiência dele, a partir do conhecimento dele, do eunuco, foi que Filipe começou a anunciar Jesus. Então é a partir dele, irmãos. A gente precisa entender o aluno, a quem a gente está falando. Precisa conhecer. E é a partir dessa compreensão que a gente vai estruturando e desenvolvendo, né? Ele já tem uma referência, já tem alguma coisa, então a gente busca ali e a gente vai acrescentando. Fala a partir da realidade e o ponto de contato a gente achou. Agora, quando a gente quer falar daquilo que a pessoa não tem nem noção, não é a realidade dela, também ela não está interessada, não tem jeito. Então a gente precisa identificar tudo isso aí, tá bom? Referindo-se ao diálogo na prática pedagógica, assim se expressa Maria Teresa Nidelkoff. Ao trabalhar corretamente com o problema das subculturas, o professor procura captar toda a riqueza que as crianças trazem para de fato aprender com elas. Portanto, não se relaciona com as crianças como se fosse o único que tem algo a ensinar. Nem vê as crianças como seres nulos que devem aprender tudo. Ao contrário, sabe que ele e as crianças têm que se relacionar dentro de um mútuo intercâmbio de ensinar a aprender. Irmãos, se nós estamos falando de crianças aqui, imagine os outros irmãos que já têm uma experiência, adolescentes, jovens e adultos. Imagina só, se com crianças a recomendação é que a gente sempre tem essa perspectiva, ou seja, que nelas há informações, há conhecimentos, né, que tem. A gente não está querendo comparar conhecimento, a gente está levando em conta que no outro já há algum tipo de conhecimento. Em toda criança há. Você pega a criança de 1 ano de idade, de 2 anos de idade, há um conhecimento, ela tem uma percepção, ela tem alguma informação que ela já adquiriu. Ela não é uma tábula rasa, como a gente chama, né? Ninguém é nulo, ninguém é um papel em branco, ninguém não tem nada que a gente possa extrair. Todos têm de alguma maneira. E a gente precisa, inclusive, levar em consideração isso, que as pessoas sabem, pensam, carregam em si, como inclusive entendimento da vida e do mundo. Se criança é assim, lógico, muito limitado, imagina adultos, irmãos. Imagina só. Então a gente precisa levar em consideração isso, tá bom? O professor Antônio Faundes, no seu lindo texto intitulado Dialogue pour te, eu não vou transmitir, não, isso aqui é francês, vou ter que fazer biquinho, eu não vou fazer isso. Mas traduzindo isso aqui, irmãos, tá? Parece até que está errado, né? Mas não está não, isso aqui é em francês, tá? Dialogue para seu desenvolvimento e se desenvolva pelo seu diálogo. Então o que está escrito aqui é: dialogue para seu desenvolvimento e se desenvolva pelo seu diálogo. Olha que coisa interessante. Então, se quiser, a tradução é essa aí, tá? Né? Dialogue para seu desenvolvimento, dialogue por ter, né, desenvolvimento e se desenvolva pelo seu diálogo. Então ele salienta a necessidade do diálogo no ato da deconstrução do conhecimento ao comentar. Se analisarmos etimologicamente o verbo francês que indica a ação de conhecer, que é esse aqui, perceberemos que em formato de 2 partes, né, ele tem 2 partes a palavra, que significa nascer juntos, isto é, nascer com alguma coisa ou com alguém. Portanto, o ato de conhecer é um nascimento partilhado, no qual 2 seres renascem. Olha que coisa interessante. Então, nós estamos gerando conhecimento, né, dando à luz a conhecimento. Há um embrião que a gente coloca, ele é gerado, ele é fecundado e aí nasce o conhecimento. Nós damos a luz ao conhecimento. A gente foi iluminado no entendimento. Então aqui na verdade há 2 seres nascendo. Então esse conhecimento, o que nasce? Gêmeos. São 2 seres nascendo, né? No mesmo ambiente. Gêmeos. Então aqui na verdade, irmão, deve fazer isso. Irmão, manter o diálogo, a conversa. Os casais crescem no diálogo. A igreja, quem ensina e aprende, cresce no diálogo. Professor e aluno crescem no diálogo. E o diálogo é sempre essa ideia de que um fala, o outro escuta. O outro escuta e leva em consideração o que escutou, o que ouviu. E dá ouvido. E não fala por cima. Eu fico muito inquieto
quando uma pessoa nem deixa acabar a minha fala e ela fala por cima, né? Eu fico incomodado, inquieto. Primeiro, que é uma falta de educação. Segundo, que aquela pessoa não está me ouvindo e não está interessada no que eu estou falando, porque ela não deixou nem eu trazer a conclusão. Eu fico já bravo em WhatsApp, que quando eu estou digitando, eu olho lá em cima, a pessoa também digitando, né? Se eu estou digitando, ela está vendo que tem alguém digitando. Ela precisa esperar eu digitar, ela ver a minha fala para ela responder. E uma coisa é boa nesse negócio que você está falando. A internet sua e dessa pessoa é boa, hein? Não entendi como assim, lá. A internet dos dois está boa, porque a minha do seu digito até chegar. Tá a internet, mas o resto está tudo ruim, né? A comunicação péssima, né? A conexão tá boa, mas a comunicação péssima. Então quando eu vejo ali, eu falo, nossa, mas a pessoa está vendo que eu estou digitando. É a mesma coisa, irmãos. No WhatsApp, se um está digitando e o outro também, é a mesma coisa que os dois estão falando e ninguém está ouvindo. E ninguém está interessado no que o outro vai falar, ele só quer falar. Então como que eu quero falar em cima da fala do outro? Se eu nem ouvi, nem compreendi, nem concluí, como que eu quero responder? Então há um monólogo aqui, não existe diálogo. Então quando um fala e o outro inclusive interrompe, falta de educação, desconsideração do que o outro está falando, entende que o outro não tem nada para lhe ensinar. Então ali na verdade é um monólogo, embora dois estão falando, né? Quando não vira uma discussão. E na discussão é pior ainda, que ninguém ouve ninguém. Todo mundo quer falar, e um fala mais alto do que o outro. E aí com certeza aqui ninguém aprende nada, porque são dois mestres querendo ensinar o outro e ninguém aprender. É uma via de mão dupla. Então essa é a realidade, irmãos. A gente precisa ter muito cuidado, nós obreiros, inclusive líderes, pastores, ensinadores, pregadores, e gente que se comunica, e pais, né, e tudo mais. A gente precisa entender que a gente precisa ser essas pessoas abertas, coração, ouvidos e coração e mente dispostas a estarem considerando o que o outro está falando. E sem pressa nenhuma para responder. Pronto para ouvir, tardio no falar. É o que diz o texto bíblico, não é? Então, na verdade, o que a gente está propondo aqui é aquilo que a Bíblia ensina, só que de uma maneira mais pedagógica, né? Com a didática que a gente está usando, inclusive da discussão e do diálogo. Então, amados, vamos procurar fazer isso. Vocês vão ver que as relações vão ser melhores. O ensino-aprendizado vai ser muito mais eficaz e eficiente. As pessoas, elas de fato vão ter um ambiente onde elas se respeitam mais, né? Ou seja, elas não vão desconsiderar o que o outro tem para ensinar. Então a gente precisa levar em consideração isso. Tem uma pergunta fácil e rápida? O Atos que você... Capítulo 8? É 8:1. Não sei. É o Atos 8 inteiro. Capítulo 8, eu sei. O versículo? Terça-feira. Saber, né? Saberia. O versículo é a partir do 26. Muito. Ensina de Atos. Olha, o Atos capítulo de número 8, verso 26 em diante, que eu me referi, que é a conversa lá do Filipe e o eunuco etíope, Já estava marcadinho. o cuxita, né? Então, essa é a referência, capítulo 8, verso 26 em diante, que é aquele diálogo. Então, assim, amados, a gente precisa prestar atenção nesses detalhes que a gente falou aqui, que eu tentei falar, que foi quase um monólogo meu, porque vocês não quiseram dialogar. Tem alguma pergunta fácil e rápida a respeito do que a gente falou hoje? Não? Tudo Deu certo? pausa já? Não, ainda está oficial, ainda está ao vivo para todo o Brasil. Dá pausa, né? Não? Tá bom, quer falar em off, né? Tudo Só bem. para saber. Tá, então nós vamos, irmãos, para os nossos comerciais. E na verdade